Olá pessoal, boa tarde a todos. Um grande abraço. Não me estou a despedir, estou a chegar, mas quero já deixar aqui um grande abraço para amigos meus que estão em Angola, em Moçambique, na Guiné, aqui em Portugal. Embora os meus vídeos sejam vídeos que não tenham muitas visualizações, mas pelo menos, e até pelo período de tempo que eu costumo fazer, normalmente são à volta de 30 minutos. Eu sei que nós estamos a atravessar dias em que não há paciência para ouvir. E isto é muito triste, porque aonde o poder da mentira, do engano e da ilusão acontece, aí há tempo para tudo e mais alguma coisa. E tem-se visto isso acontecer. Mas estou a atravessar um período também feliz, porque recentemente tenho um dos meus amigos, tem vindo a partilhar algumas coisas comigo, que é o Fernando Brito, e temos partilhado acerca destas questões do Evangelho, estas questões da prática do Evangelho nas nossas vidas e nas nossas vidas como igreja e daquilo que podemos aprender uns com os outros. E tem sido muito gratificante. E a verdade é que há mais pessoas interessadas em determinado tipo de assuntos que a Igreja tem procurado ocultar e que, na verdade, não tem nada de, como se costuma dizer aqui na minha terra, de berbicacho, não tem nada de confuso, não tem nada de esquisito. Nós temos partilhado aqui algumas coisas que têm sido muito edificantes um para com o outro. E queria incentivar-vos o seguinte: normalmente eu publico os meus vídeos do YouTube para o Facebook. Quem entra pelos vídeos através do Facebook não consegue pôr gostos, nem consegue mexer, tem que entrar diretamente. Mas eu quero incentivar vocês ao seguinte: a procurar, a ouvir e a questionar. Questionem, não se deixem adormecer apenas com aquilo que lhe dizem, incluindo ouvindo de mim próprio. Não fiquem por aí, não fiquem numa atitude passiva. É isto que infelizmente nós encontramos. Nós encontramos um poder manipulador tão grande nestes últimos dias que nós assistimos a congregações completamente passivas, sempre quase que obrigadas a concordar com aquilo que está a ser dito em cima dos púlpitos. E isso não é para ser assim. Nós assistimos isso a partir do nosso mestre, a partir de Jesus, mas Jesus é Jesus. Agora, nenhum de nós é inquestionável, nenhum de nós é intocável. E nós estamos a assistir a congregações inteiras cada vez mais ouvindo aberrações completas face ao Evangelho, ouvindo infantilidades e não questionam, não se questiona, não procura ajuda, não procura outros pontos de vista. E isso não está correto. Nós não somos clones, nós não somos chamados a ser subservientes uns dos outros. Pelo amor de Deus, não há. Eu quero falar hoje com vocês acerca de competição. Competição. Este espírito competitivo que existe entre o ser humano, desde que o ser humano é ser humano, isto sempre não só existiu, como está enraizado no coração. Eu queria falar, usando para isso uma passagem que vem nos três evangelhos, nos três evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, um período de tempo, um pouco período de tempo, em que Jesus tem, em que acontece a sua transfiguração. Ele chama três dos seus discípulos, se transfigura, e diz que o que acontece com ele é algo de surreal completamente, porque eles estão a assistir e o corpo dele transforma-se todo
numa brancura, numa luminosidade que não existe. Entretanto, ao lado dele aparecem, um de cada lado, dois fulanos, um que é o Moisés, o outro o Elias, representando a lei da parte de Moisés e os profetas da parte de Elias, em que eles falavam acerca da morte de Jesus. Esta morte já tinha sido prevista ainda antes da fundação do mundo. É assim que o Novo Testamento nos ensina. Porque o ser humano por si só é falho. É falho. Não há nenhum de nós perfeito. Nós falhamos. Eu estou aqui a falar com vocês e falho. Nós queremos ser melhores pais e falhamos como melhores pais, como os melhores maridos, como as melhores esposas, como as melhores... Enfim, nós falhamos. Todos falhamos, mas quando nós falamos do reino de Deus, onde sempre queremos chegar é ao coração do ser humano. O que acontece aqui é o seguinte. Voltando ao nosso episódio, os três, Pedro, João e Tiago, eles estão os três a assistir a um acontecimento surreal, sobrenatural, uma coisa extremamente poderosíssima. Eles estão a passar uma experiência que os outros não estão a passar. E eles assistem à conversa. A conversa falava da morte de Jesus. Obviamente, a morte e a consequente ressurreição. Entretanto, eles descem. Tem um episódio com um miúdo que aparentemente era epilético. Enfim, o miúdo é curado por Jesus. Jesus chama a atenção porque os discípulos estavam muito entretidos com as suas conversas e com os escribas. Havia ali muita distração à volta das doutrinas, muita distração à volta do que pode e do que não pode, muita distração à volta de opiniões. E Jesus chega. E o problema é resolvido. E onde Jesus está, o problema é mesmo resolvido. E Jesus tem esta expressão, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Os discípulos questionam Jesus saber o porquê. Jesus fala de oração e jejum. Não um jejum como muitas das vezes nós absorvemos através da igreja. Mas Jesus apresenta o jejum à maneira de Jesus. Ele fala disso. Eu não vou falar de jejum, mas jejum pode incluir vários tipos de alimentos, tem um aspecto físico, mas sobretudo tem um aspecto espiritual. E este jejum não é um ato religioso. Na verdade, é um ato intimista e espiritual entre nós e Deus. Que não tem em nada, o jejum é chamado para ser um ato religioso. Pelo contrário, Jesus critica a transformação do jejum num ato religioso, ao ponto dos religiosos da época, quando jejuavam, eles mudavam o semblante dos seus rostos. É o que está escrito, estamos todos de acordo nisto. Muito bem, mas Jesus começa a chamar aquela geração incrédula, incluía os seus discípulos, começa a chamá-los a um relacionamento mais intimista. O que já tinha acontecido aqui é que os discípulos também já tinham ido de dois em dois, já tinham através deles demónios tinham sido expulsos, através deles pessoas já tinham sido curadas, e eles estavam muito inflados, muito cheio de gases de vaidade. Ai meu Deus! Estes gases de vaidade, quando sobe às cabeças, é uma chatice. E Jesus chama o quê? Quando Jesus fala de jejum, Jesus está a dar uma alfinetada neste balão de vaidade dos seus discípulos. Está a chamá-los a um relacionamento de intimidade, a um relacionamento de maior profundidade com Deus e no seu interior. Bem, nesta caminhada, Marcos, no capítulo 9, fecha o assunto desta forma. Eles estavam à noite reunidos, numa conversa que tinham encontrado um fulano
que expulsava demónios no nome de Jesus, mas eles achavam, uma vez que esse fulano não fazia parte daquele grupo dos 12 com Jesus, eles achavam, entendiam eles, sem consultarem Jesus, entendiam que não fazia parte dos eleitos. Percebe? Entre aspas. Então proibiram o homem. Eles já se achavam, estavam tão inchados daqueles gases de vaidade, e é de propósito que eu estou a pôr isto, porque a porcaria que nós temos assistido, são gases de vaidade. Eles estavam a expor isso a Jesus como se fosse uma coisa fora do comum, uma coisa altamente espiritual, como se Jesus fosse aceitar aquilo da melhor das maneiras, e Jesus os critica e os chama a atenção para não fazerem isso. Bom, entretanto, Jesus faz-lhes uma pergunta. A pergunta é: o que é que vocês vinham falar pelo caminho? Porque Jesus se apercebeu que eles estavam com uma conversa entre eles, e essa conversa não tinha chegado até Jesus. Mas Jesus sabia o que era. Mas faz-lhes estas perguntas. Ora bem, diante da revelação, pelo menos os 3 que tiveram, diante da chamada de atenção acerca da oração e de jejum, da comunhão com Deus, de um relacionamento mais intimista, de mais íntimo com Deus, de mais profundidade, de mais verdadeiro, de mais honestidade, Jesus já lhes tinha dito, já lhes tinha falado, dizendo que ele iria padecer e iria ser morto, ao terceiro dia iria ressuscitar. Nós estamos a falar, eles assistiram, pelo menos os outros 3 assistiram, na transfiguração, àquela conversa sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, mas Jesus já tinha falado. Estamos a falar de coisas tão profundas, estamos a falar de como Jesus se expõe, expondo-se, expondo a sua nudez. Jesus está a abrir o coração. Jesus partilhou com estes homens a sua morte, a sua ressurreição, mas eles, desejosos de poder, cheios de vaidade, eles só tinham uma preocupação em mente. E a preocupação em mente daqueles homens era saber qual deles seria o maior. É o que está escrito. Jesus faz esta pergunta e eles acabam por dizer: em 2000 anos de história nós não aprendemos nada, porque ainda hoje, qual de nós é o maior? Será que é aquele que tem maior número de pessoas dentro do auditório ao domingo? Será que é o Papa Francisco nas suas homilias, quando a praça de São Pedro está inundada de gente? Qual de nós é o maior? Será um líder político? Presidente americano, presidente russo, chinês? Qual de nós é o maior? Competição. Jesus, depois de tanta coisa, não é em vão que ele diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? E quando eu vejo nos púlpitos tanto gás de vaidade, de soberba, só porque tem uma igreja um bocadinho maior, e não sai da sua zona de conforto para ir socorrer os pobres, ou manda outros, fecha-se na sua teologia, no escritório, no gabinete da sua teologia, das suas doutrinas, dos seus esconderijos. Deixou de ser o esconderijo do Altíssimo, como o Salmo 91 nos ensina, e começam a existir outros esconderijos, outros subterfúgios. Competição. Sabe o que é que nós ensinamos nas nossas igrejas às crianças? Aqueles que acabarem o desenho mais rápido, nós oferecemos um presente. Isso é competição.
E Jesus, diante desta conversa dos discípulos, desta pergunta tão importante, o que Jesus faz é pega numa criança e usa a criança como exemplo, como metáfora. E Jesus ensina que aquele que quer ser maior é o que tem que servir mais. E quando eu encontro tanta pastoralha, perdoem-me falar assim, mas ando há 30 anos nisto, a lidar com eles muitas das vezes cara a cara. Homens que choram porque perderam os seus lugares prediletos. Homens que choram porque apesar do salário milionário, mas deixaram de ter protagonismo numa área ou noutra. Homens que choram porque a sua imagem foi beliscada, mas não choram pelos reformados que recebem pouco dentro das suas igrejas. Vocês querem que eu faça vídeos de quê? De entretém? Querem que eu faça vídeos a contar anedotas? Esta é a minha vida, amigos. Isto faz parte da minha vida. Eu, se não conhecesse este mundo, eu não estaria a fazer neste momento estes vídeos. Isto não é Evangelho. O Evangelho é a outra face. Não é competição, é cooperação. Jesus diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós nem sequer nos apercebemos do reino. Quanto mais entrar nele. E entrar no reino não tem a ver com uma coisa depois da morte. Entrar no reino tem a ver com uma realidade existente aqui. Através da pessoa de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi Jesus que disse. Quer saber como é que é Deus? Olhe para Jesus. E eu sei que muita gente se tem levantado contra o nome de Jesus, por causa da imagem que a Igreja tem dado deste mesmo Jesus. Eu sei que aqueles que deveriam dar o exemplo são aqueles que não se envergonham dos salários principescos que têm e falam de amor. Olha, digno é o obreiro do seu salário, mas o obreiro não é digno de explorar a ovelha. Nestes dias, eu quero deixar aqui uma palavra e quero chamar a atenção para a cooperação. Cooperação fala de irmandade. Daí é que vem o cooperativismo. E quando somos chamados pelo apóstolo Paulo a pensar uma mesma coisa, a ter um só espírito, não fala de diferenças, fala de um mesmo propósito. Um mesmo propósito, mas com diferenças. E que as nossas diferenças nos enriqueçam, que as nossas diferenças nos eduquem, que as nossas diferenças nos transportem para um outro patamar, não só de conhecimento, mas de sabedoria, de vida prática. Que nós possamos, contra tudo isto que nós estamos a assistir nestes últimos tempos, contra esta laodiceia e este tipo de linguagem, vocês sabem bem o que é que eu estou a falar. Aqueles que estão familiarizados com o Apocalipse sabem bem o que é que eu estou a falar. É esta laodiceia que nós estamos a assistir nos últimos tempos, e chamem-me os nomes que me chamarem. Vocês só têm medo de usarem o meu nome quando vocês me criticam. Mas esta laodiceia que vocês sabem que é verdade. Quando esta laodiceia é confrontada pela verdade, vocês sabem que tremem. Tremem porque sabem que é verdade. Se os vossos salários, se vocês verem, façam o que vocês ensinam. Aquilo que João Batista disse aos soldados romanos para não extorquir, para não receber mais do que o salário deles, façam o mesmo. Porquê é que vocês não fazem o mesmo? Porquê é que vocês recebem mais do que aquilo que precisam? Para terem uma vida mais desafogada do que as vossas ovelhas? Saiam das vossas zonas de conforto. Vamos arregaçar as mangas.
Ninguém está a expor ninguém. Eu só estou a expor aqui a hipocrisia que está instalada em muitos dos nossos púlpitos. E vocês vêm-me a fazer vídeos aqui da minha casa, não vêm aqui uma multidão, não vêm aqui igrejas, não vêm muitos subscritores, este tipo não vale nada, este tipo não tem uma grande voz. Tenho a voz que eu tenho a voz que Deus me deu e tenho a voz da minha vida prática do dia a dia, com os defeitos que eu tenho e procurando praticar aquilo que eu próprio tenho convicção. E quando eu vejo que meto o pé na argola, quando eu vejo que meto a pata na poça, meus amigos, tenho que me arrepender como todos os outros. Agora vocês, que do alto dos vossos púlpitos têm tudo nas mãos, aproveitem para que haja quebrantamento, para que o Espírito Santo de Deus possa pegar nos vossos cultos e conduzir os vossos cultos na transformação do ser humano. E que Deus possa estender a sua mão para que se opere no nosso meio sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Esta era a oração dos primeiros discípulos. Senhor, dá-nos ousadia para ensinar a Tua palavra, enquanto Tu estendes a Tua mão para que se façam sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Onde é que está a ação do Espírito Santo nestes últimos tempos? Aonde? Digam-me aonde. Nós precisamos de cooperação, mas para eu cooperar contigo, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que em ti também tem dons e talentos. Agora, meu amigo, tu que tens um púlpito cheio de tanta coisa, tu tens a capacidade de sair do lugar, de deixar de exercer uma vida a qual estás habituado durante anos, uma vida faustuosa, uma vida de boas comidas, de bons carros, porque a igreja te dá esse dinheiro, tu tens a coragem de tirar essa coroa e trocá-la por mais serviço aos pobres, dentro da tua própria igreja. Não é um cabaz de Natal no fim do ano, amigo. Não é um cabaz de Natal que vai... Isso é aqui a tapar o sol com a peneira. Cooperação, amigos. Cooperação. Jesus disse que os outros só veriam que nós éramos discípulos se nos amássemos uns aos outros. E ele disse um novo mandamento, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Não fica por aí. Como eu, disse Jesus, vos amei. Então, é isto que eu espero ver destas igrejas tão... com todas as condições, com todos estes ornamentos tão bonitos que são, com todas as condições para ter um funcionamento dentro das cidades, um funcionamento muito prático. Vocês têm salas bonitas, com tantos mendigos a viver na rua. E eu já estou enjoado dos vossos discursos, assim como se calhar vocês estão enjoados dos meus. Mas estou cansado disso. Estou cansado de vocês falarem de amor e viverem uma vida de virar a cara para o lado. Esse discurso em cima dos vossos púlpitos já cheira mal. E por isso os domingos continuam, rotina após rotina, e nada acontece. Eu já pastoreei várias igrejas e nunca permiti, mesmo no início do meu ministério, nunca permiti ficar no ramo-ramo. Nunca. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, eu sabia, onde quer que eu estivesse, que havia gente pobre, havia bairros sociais, havia gente a precisar da minha ajuda. E eu não posso mudar o mundo inteiro, mas eu posso contribuir com um bocadinho. E o que nós esperamos que de facto aconteça é que a igreja seja também esse bocadinho prático. É só isso que eu tenho a dizer. Não vamos ensinar as nossas crianças a competir. Não vamos ensinar o nosso povo a competir. Eu vejo discursos continuamente a exaltar os irmãos que tiraram cursos superiores. Tiraram.
são advogados, são engenheiros, são matemáticos, são professores, seja aquilo que for, sejam para a glória de Deus. Mas eu continuo a ver pessoal que passou pela universidade, que hoje tem um título, a ser mais honrado dentro das igrejas do que qualquer outra pessoa. Jesus disse, não é assim conosco. Não é. Eu estou cansado de ver isto. Cansa. E nós a ver isso. Porque a gente não vê isso em Jesus. Porque é que temos que ver isso na igreja? Não é em vão que Tiago diz que quando nós permitimos que aqueles que tinham grandes anéis e uma apresentação de riqueza se sentassem nas primeiras cadeiras, quando Tiago vem a criticar essa situação, porque é que nós continuamos a fazê-lo? Passado 2000 anos, nós estamos no século XXI e continuamos a fazer a mesma coisa. Então, cooperação e não competição. Coopere. Você tem diferenças de outros pastores. Se der para ter paz com eles, muito bem. Se não der, siga a sua vida, mas coopere com os seus irmãos. Olhe para o lado, veja a equipa que está ao seu lado. Coopere com eles. Sirva-os. E pare de querer ser servido. Pare de querer ter empregados. Com cobertura de amor, com cobertura de respeito. Isso não é nada, Isso é palhaçada, isso é hipocrisia. Eu sei que é muito difícil ter subscritores e ter aceitação com vídeos desta natureza. Eu sei. Mas evangelho e cooperação. Com cooperação, nós entramos numa vila, entramos numa cidade e podemos fazer alguma coisa. Sem ser para o nosso nome. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Agora, quando nós ganhamos algum estatuto e queremos ser o estrela, e por muito bonzinhos que sejamos, mas no fim, é sempre a nossa voz e a nossa posição a ficar um pouco mais alta, então nós não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Nós passamos anos dentro de uma localidade e a localidade nos conhece já como um monumento, como uma estátua. Nós temos igrejas há 30, 40, 50 anos que ainda lá vão 2 ou 3 irmãos e acabou, e não há mais nada. E temos ali uma sala desperdiçada. Não é uma sala que possa apoiar a nível social, não é uma sala que possa receber pessoas perdidas, os suicídios continuam. Eu não estou a dizer que seja por nossa culpa. Eu estou a dizer é que temos salas fechadas durante a semana, com tanta coisa de horrível, de horroroso a acontecer durante a semana. E os pastores são pagos para ao domingo ou à sexta-feira, ou seja, aquilo que for, irem fazer uma pregação. Eu acho que ser igreja não é isto é rotina, isto é religião, não é isto que a gente vê com o Espírito de Deus a mover-se em Atos dos Apóstolos. E você não tem que se revoltar contra mim, o que você precisa de fazer é dobrar o seu joelho e eu o meu. Nós precisamos juntos dobrar o joelho e ver o que é que Deus pode fazer connosco. E a partir daí seguirmos em frente com Jesus. Eu podia expor aqui alguns nomes, que alguns de vocês que me conhecem sabem o que é que eu estou a falar. Mas é assim, vocês dizem para mim, então, mas todos nós temos defeitos, todos nós temos fraquezas, porque quando eu falo destas coisas é a primeira conversa que surge. É óbvio que ninguém é perfeito. Eu tenho dito isto aqui muita vez. Eu não estou a falar de imperfeições, eu estou a falar de hipocrisia. Eu estou a falar de frieza espiritual, eu estou a falar de apostasia, porque eu tenho ouvido muita coisa daquilo que eu ouço está completamente fora dos caminhos do Evangelho, daquilo que Jesus nos ensinou. Muitos de vocês se chamam cristãos e pastores de Jesus, mas aquilo que vocês ensinam não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. E alguns de vocês têm a igreja aberta há anos e anos, antes de sequer existir o Universal. Só que vocês não gostam da minha frontalidade, mas a questão é que é o seguinte, a questão é a vida prática como igreja que nós fazemos no dia a dia. É só essa a questão é que temos salas fechadas durante a semana sem socorrer as pessoas. A questão é que nós não cooperamos nem com as juntas de freguesia, nem com os serviços sociais das câmaras, nem com nada. Nós estamos a transportar as culpas para os políticos. Os políticos têm a responsabilidade da corrupção de alguns deles. Os políticos têm a responsabilidade do mau funcionamento de algumas coisas, mas há coisas que funcionam bem.
Agora, se nós somos chamados por Jesus a ser sal e a ser luz, então alguma coisa está errada da nossa parte quando estamos a pagar a renda de salas que estão fechadas durante a semana. Então não há nada que nós possamos fazer. Não há nada que nós possamos fazer. Pá, eu dou graças a Deus por associações. Ainda aqui há coisa de 2 semanas, eu dei os parabéns a uma associação que eu vou identificá-la aqui, porque eu acho que deve ser identificada, que é os Valentes de David, ou David, que tem David Valente, que é o seguinte, que é uma associação que fica no Barreiro, que tem feito e muito em prol das pessoas mais desfavorecidas. Podem ir à minha página do Facebook, eu inclusive já tenho partilhado na minha página. Porque de uma forma ou de outra tenho procurado contribuir e eu acredito que há muitos mais, aos quais eu não tenho conhecimento. Eu acredito nisso e dou os meus parabéns e sinto-me feliz por isso. Agora, nós termos salas fechadas, seja em que sítio for. Eu tenho aqui a meia dúzia de quilómetros salas que são consideradas igrejas cristãs que estão apenas abertas para cultos, para as pessoas entrarem, ouvem o blá blá blá, pagam, porque dão o que quiserem, em alguns casos, noutros casos não, tem que dar X para este milagre, tem que dar X para aquele milagre, enfim, isto é um mercado, isto é uma corrupção de tal maneira que as pessoas, pela cegueira da sua aflição, entregam o que têm e o que não têm. E isto é uma coisa horrorosa. Nós não somos chamados para ser assim. Nós devíamos estar na linha da frente. Em cada vila, em cada concelho, em cada aldeia, em cada cidade, nós devíamos estar na linha da frente, de mãos dadas, com os órgãos que já existem, para partilhar. Olha, há pessoas dentro das seguranças sociais, gente muito boa, gente com muito bom coração, que podia dar uma palestra dentro das nossas igrejas, que nós não os queremos lá. Sabe porquê é que nós não os queremos? Porque são de outra religião qualquer. Sabe porquê é que nós não os queremos? Porque queremos controlar os nossos púlpitos. Mas essas pessoas poderiam falar um bocadinho da realidade que existe no nosso meio. Nós não queremos, porque é uma vergonha para nós. É uma vergonha para nós. E eu gostava que vocês me desmentissem. Para quem não gosta deste tipo de discurso, eu gostava que me desmentissem. É uma vergonha para nós termos uma igreja em determinado lugar e serem os outros de fora a virem-nos alertar. Então, se entrar alguém da Segurança Social dentro das nossas igrejas, fazer uma chamada de atenção para a pobreza que existe nas nossas localidades, onde existem igrejas, nós ficamos envergonhados. Porque estamos lá uma data de anos e não temos feito nada. E o que temos feito é em vista a um futuro lucro. Epá, é chato eu estar a falar assim porque o evangelho simples incomoda a quem? A quem quer competir, a quem quer uma zona de conforto, a quem quer uma posição que seja intocável. O evangelho incomoda a quem quer controlar tudo e que seja intocável, que ninguém lhe toque. E isso não pode ser, isso não existe. Isso não existe. É este tipo de conversa que Jesus estava a perceber-se que aqueles estavam ao lado dele. Ao lado dele. Estes homens andavam ali. Andaram 3 anos, noite e dia com Jesus. A ver, a assistir com os olhos tudo o que acontecia. A ouvir os ensinamentos de Jesus. A ouvir as explicações das parábolas. Jesus falou em tanta vez em dureza de coração. E esta gente que está ali ao lado dele ainda tem um problema. O problema não é a morte de Jesus. O problema é o tacho deles. E dentro desse tacho é saber quem é que tem uma posição mais favorecida. Seria bom se isto acontecesse só com eles. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar de novo. Você que tem a sua igreja e que se sente incomodado por este tipo de conversa, amigo, se você um dia falar comigo, eu não vou expô-lo. Eu não vou expô-lo. Porque a nossa hipocrisia já está exposta. Porque Deus vê tudo, obviamente, já está exposta. A única coisa que Deus quer de si, nem sequer é castigá-lo.
A única coisa que Deus quer de si é transformação, é começar de novo. Deus quer olhar para o seu coração e quer quebrantamento, porque um coração contrito e quebrantado é aquilo que nós ensinamos no Salmo 51, o Salmo de David, que nós conhecemos todos. Deus não despreza, Deus quer humildade. Humildade não é ser um coitadinho. Humildade é nós olharmos para esta situação e darmos o braço a torcer ao Evangelho. Não é a mim. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Porque no fundo, o que é que vai sobrar? O que é que vai sobrar? É a vida prática. Não é o que Jesus diz. Bem-vindos, ponham-se à direita, à minha direita. Benditos do meu Pai, vocês que me deram comida quando eu tive fome, mataram uma sede, visitaram-me à prisão, vestiram-me quando eu estava nu. E eles perguntam, Senhor, quando é que nós te fizemos isto? Quando vocês fizeram a um destes pequeninos, que são os necessitados, vocês a mim me fizeram. No fundo, sobra tudo. É isto que sobra. É vida prática. E é por aqui que nós vamos às vidas das pessoas e tocamos corações. Sem olhar aos nossos clubes religiosos. Sem ter pavor das outras religiões. É só isto que eu quero dizer hoje. Cooperação e não competição. Olha, um grande abraço a todos e espero mesmo, peço a Deus que toquem alguns dos vossos corações, que um dia venham a ouvir isto e que comecem de novo. Que olhem para as portas das vossas igrejas e que as possam, e as salas que vocês têm, que são bonitas, são arejadas, têm ar-condicionado, têm boas cadeiras, têm tudo o que é bom, menos gente nova a entrar. Gente essa que se está a suicidar, que está a ser destruída todos os dias. Vocês não conseguem fazer tudo, mas podem fazer um bocadinho. E podem cooperar com os outros que já existem. Podem cooperar com os serviços municipais de ação social que já existem. Podem cooperar, sim senhor. Ofereçam os vossos préstimos. Vejam o que é que as vossas instalações podem servir de bênção para os outros. E não estejam fechados no vosso clube, em que vocês não dizem, mas a vossa igreja, vocês têm muito orgulho nela. Esse orgulho, meu amigo, são os tais gases. Percebe? Que mais tarde ou mais cedo vem um alfinete e faz com que eles desapareçam. Um grande abraço a todos, que Deus vos abençoe.